Isabel só faz isso, ou seja, interfere diretamente na discussão que estava acontecendo no parlamento, porque o Brasil estava quase em guerra civil. Eu queria nesse vídeo agora fazer algumas considerações sobre a questão do novo decreto que foi aprovado nessa semana, o decreto de número 11.463, de 31 de março de 2023, que foi publicado no Diário Oficial no dia 4 de abril, que instituiu o Prêmio Luiz Gama de Direitos Humanos e revogou o decreto anterior de número 11.277, de 8 de dezembro de 2022, que havia instituído a Ordem do Mérito Princesa Isabel. A gente aqui se depara mais uma vez diante de um problema que é a relação entre a história e a memória. E aí a primeira coisa que você precisa estar atento em relação a isso é que quando está se falando sobre quem é o abolicionista mais importante, Luiz Gama ou a Princesa Isabel, na verdade todos os abolicionistas, não só eles, mas todos aqueles que atuaram em diversas instâncias, todos eles foram muito importantes para esse movimento. O que se trata aqui não é de uma questão de história, que infelizmente, por pessoas que deixam a questão do que é realmente ser historiador, do que é ensinar história, simplesmente por uma questão de militância, podem acabar realmente instrumentalizando essa questão para algo que não tem absolutamente nada a ver com a história. Veja como não somente os nomes das pessoas escolhidas para homenagear, quanto as datas em que esses decretos eles foram assinados, tem significado em relação à memória. Algo que precisa ser observado aqui, por exemplo, no decreto anterior, os dois decretos tratam da questão de reconhecimento daqueles que promovem os direitos humanos, mas no decreto anterior fazia parte, do governo Bolsonaro, de uma aproximação que o governo Bolsonaro procurou fazer com um grupo político que havia, assim, muito diminuto ainda, mas estava praticamente esquecido aí ao longo da história republicana, embora nunca tivesse desaparecido totalmente, que eram os monarquistas. E além disso, além dessa aproximação com os monarquistas, tinha uma outra questão. A data de 8 de dezembro ela é muito significativa. Por quê? Porque para os católicos é a data da Imaculada Conceição de Maria. E a Princesa Isabel, ela era conhecida como sendo aquela mais devota ao catolicismo. Então tem todo um vínculo memorial em relação à escolha tanto do personagem quanto da data. E o decreto que foi assinado essa semana, ele foi assinado dia 31 de março, que é outra data significativa por causa da referência ao 31 de março de 1964, quando inicia a ditadura militar no Brasil. E aí, Luiz Gama, a escolha de Luiz Gama tem toda uma referência, é quase uma epopeia em relação à história dele, como um homem que nasceu livre, foi vendido pelo seu próprio pai, também se tornou então ali senhor dele, vendeu ele, conseguiu conquistar a sua liberdade, se tornou um rábula. Um rábula no Império era um advogado que não tinha o título de bacharel, mas atuava diretamente nos tribunais pelo seu conhecimento, atuou muito pela libertação de vários cativos, principalmente na década de 70. Então, é toda uma história ali também sobre Luiz Gama em relação a ele, ou seja, ninguém concedeu a ele a liberdade, ele a conquistou. Isso é só para ter uma ideia de como é que funciona essa questão de formação de uma memória que não tem a ver com a questão da história, porque na memória fatos são apagados, são ignorados, outros são exaltados e associações que não deveriam ocorrer, elas ocorrem para que a memória funcione e atenda a uma determinada agenda política. Isso também chama atenção pelo seguinte: por que é necessário buscar esses referenciais na época do Império? Ou seja, há uma falta aí de símbolos republicanos que possam auxiliar nessas agendas políticas. Esse movimento abolicionista, embora ele tenha sido o maior movimento social do século XIX, do período imperial, nós não podemos reduzir também o período do Império somente a um movimento abolicionista que é composto por diversos atores. Não só Luiz Gama, mas Luiz Gama, José do Patrocínio. Aqui eu tenho um livro, por exemplo, de José do Patrocínio. Por que não se considera ele
um homem que foi importantíssimo na imprensa para a questão da abolição. Esse movimento todo abolicionista é tratado no livro da Ângela Alonso, é um livro assim, mais recente e riquíssimo sobre a história desse movimento abolicionista, que fala sobre vários personagens e todas as características, enfim, todas as circunstâncias pelas quais passaram esse grande movimento abolicionista. E isso aqui sim é história para quem deseja. Nós temos outros personagens como Joaquim Nabuco, André Rebouças, Antônio Bento, todos eles importantes para esse movimento. E algo que não se pode ignorar, a última coisa que eu queria colocar aqui, é que, nesse livro aqui, ó, Isabel, a Redentora dos Escravos, o Robert Dibert Jr., ele, isso aqui, se não me engano, é a dissertação de mestrado dele, uma tese de doutorado, e o Dibert Jr., ele chama atenção para algo muito importante sobre uma memória que foi construída a respeito da princesa Isabel, logo após a abolição. O imperador ele podia muita coisa na época da monarquia, só que ele não podia tudo. Ele dependia, e principalmente de Dom Pedro II, que não era um absolutista, ele deixava a questão do legislativo, da Câmara e do Senado, poderem realmente gerir essa questão das leis no Brasil. Quando Isabel ela propõe a Lei Áurea a partir da convocação do Ministério João Alfredo, a ideia era dar fim àquela discussão. Isabel ela coloca em risco o trono dela e realmente isso ocasionou a queda da monarquia, porque ela iria de encontro direto com as principais elites políticas escravistas da época. E essa elite escravista estava ligada diretamente, por exemplo, ao Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro. Havia uma discussão grande no parlamento que não conseguia ser resolvida, que era a questão da indenização. Um grupo defendendo a indenização para os escravos e outro grupo defendendo a indenização para os senhores de escravos. A Lei Áurea é a menor lei, a lei mais curtinha que nós temos aí na época do Império. E ela simplesmente acaba com a abolição sem discutir a questão da indenização nem para um lado nem para o outro. E Isabel só faz isso, ou seja, interfere diretamente na discussão que estava acontecendo no parlamento, porque o Brasil estava quase em guerra civil. Essas e outras questões, eu vou levar isso para um curso, o curso sobre a igreja e o abolicionismo no Brasil. Se você quiser um texto de minha autoria, de forma gratuita, em que eu trato diretamente sobre a construção da memória em relação à questão da abolição da escravidão e a igreja e o discurso religioso, como por exemplo, a partir da abolição, a princesa Isabel ela é a primeira nas Américas a receber uma homenagem do Vaticano, que é a Rosa de Ouro, ainda no ano de 1888, pelo ato dela em relação à abolição. Como que os protestantes reagiram a essa questão? Comenta aqui em algum lugar nos comentários. Eu quero e eu te envio esse texto aí só para a gente poder começar a entender um pouco sobre a história da abolição, que não está vinculada a essas memórias que são criadas, que atendem a uma agenda política. Ok? Um abraço e até mais.